Olá pessoal, graças e paz, Senhor Jesus a todos. Hoje eu vou falar sobre o arrebatamento e baseado na visão pré-tribulacionista, que é a que eu pessoalmente acredito. Vai ser um vídeo rápido, considerando tudo o que teria para falar. Eu vou mostrar a lógica dessa visão e por que eu acredito que a visão do pós está errada. Ao final vai ter uma teoria, que é basicamente o motivo desse vídeo, que seria sobre a época e estação em que Jesus nos alertou para vigiar, né? A teoria de quando vai ser essa época. Então, assista até o final, deixa teu comentário se tu concorda ou discorda e envia para pessoas que gostam desse assunto, que talvez precisem vigiar a volta de Jesus. E como diz então Apocalipse 1:3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Então vamos começar sobre a origem da teoria pré-tribulacionismo. O pós, eles dizem que essa teoria ela sempre existiu, né? Foi a do pós, e por isso que é a única que pode estar certa. Né, que a teoria do pré só surgiu em 1830 por Margaret MacDonald. Só que primeiro que essa mulher era pós-tribulacionista, segundo, se a doutrina por ser nova é falsa, então todo o protestantismo é falso. Existem registros de Efraim o Sírio do ano 373, dizendo: todos os santos e escolhidos de Deus são reunidos antes da tribulação que está por vir e são levados ao Senhor. Tem Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo, que foi discípulo do João, o próprio discípulo de Jesus. Ele escreveu: e, portanto, quando no fim a igreja for repentinamente retirada daqui, disse que haverá tribulação, tal como não houve desde o princípio. Então o cara que aprendeu diretamente de João, praticamente, está falando que vai ser antes. Tem Efraim também, entre outros, que escreveram séculos antes sobre o pré. Estabelecido isso, vamos ao assunto principal. Aqui, se você quiser pegar seu caderno, caneta, dar um pause, eu vou falar os versículos, você pode conferir por conta própria o que eu estou falando, para estudar por conta, assim como eu também fui a fundo. Primeiro, o tempo da tribulação e as duas testemunhas. A semana 70, então, ela é profetizada por Daniel, são 2.520 dias. Então, a tribulação, ela dura exatamente esse tempo. O calendário judaico são 360 dias, então 7 anos de 360. Apocalipse 11:3 cita que as duas testemunhas pregam por 1.260 dias, a primeira metade, e a segunda metade, 42 meses, 1.260 dias, Jerusalém é pisoteada pelos gentios, o que prova que as duas testemunhas estão na primeira metade da tribulação, pregando para judeus. Né? Coisas que alguns pós-tribulacionistas acreditam ser na segunda. Ainda existe os 1.290 e os 1.335 dias de Daniel. Mas isso fica para depois da explicação. Só saibam que não se refere à tribulação pelo simples fato que 1.290 dias já dariam 43 meses e não os 42 como o Apocalipse afirma. E se Apocalipse 11 e 12 usam três formas diferentes para falar ao mesmo tempo, 1.260 dias, 42 meses e um tempo, tempos e metade de um tempo, né, 3 anos e meio, é porque Deus quis eliminar qualquer dúvida sobre a precisão do relógio profético. Quem que está na tribulação então? Eles citam Apocalipse 7, versículos 13 a 14, para dizer que a igreja... Né, que é a igreja que está sendo arrebatada, mas o grego quebra essa lógica. O que diz o versículo? Estes são os que estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação. Vieram no grego é erkomenoi, que significa uma ação contínua. Eles não são arrebatados em um evento único, que é o arrebatamento, né? Mas estão continuamente vindo da tribulação. Então esse verso não descreve um arrebatamento pós. Outro ponto deles é que a igreja será perseguida pelo iníquo. Só que Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Só que na tribulação o anticristo vai estar fazendo guerra e vencendo os santos. Eles chamam esses santos de ser a igreja.
Só que esses santos não podem ser a igreja. Do contrário, a promessa de Jesus se desfaz. Então só sobra para eles serem, né, os judeus ou quem está se convertendo durante a tribulação. E a tribulação ser para os judeus e não a igreja já estava profetizado no Antigo Testamento. Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Daniel 12:1, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, mas naquele tempo será salvo o teu povo, Israel, o povo de Daniel. Jeremias 37, é tempo de angústia para Jacó, símbolo de Israel. O pós cita muito Mateus 24 também aqui para apoiar o pós e que a igreja faz parte da tribulação. Só que lá em Mateus 24, Jesus fala sobre a fuga no sábado, os montes da Judéia e o templo, né? Todo o resto da passagem mostra que são coisas para judeus na Judéia, não para a igreja no mundo inteiro. Argumentam também que a tribulação é para purificar a igreja, mas Jesus já fez isso. Sobre a vigilância, o pós-tribulacionismo diz que a gente precisa vigiar a estação e geração do seu retorno. Fato, né? Porque só que colocam que não há como saber o dia e nem a hora. Só que tem uma falha nisso aqui. A tribulação, como a gente acabou de ver, dura 2.520 dias exatos. Até mesmo um descrente com um calendário consegue calcular o dia da volta, baseado, né, no sinal do Tratado de Paz, assinado pelo Anticristo, que só ele vai conseguir, que é o que começa a tribulação, além do ponto, né, do meio, que é a abominação da desolação. Não tem necessidade de fé, de vigilância, de sinais, só um calendário. Mas se for pré, né, a gente segue Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo orando para que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas. Está escrito para vigiar, para escapar, não para resistir, não para sobreviver. Sem falar que a igreja desaparece da Bíblia quando se fala em tribulação. Ela é mencionada 19 vezes nos capítulos 1 a 3 de Apocalipse e só volta lá no capítulo 19. Versículos 7 a 8. São chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se preparou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. No original, a palavra para se preparou, ela está no tempo aoristo. Isso indica um evento que já tinha começado, mas ainda está acontecendo. Seus efeitos ainda são vistos. E aí no versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então a Bíblia deixa claro, a noiva já está consumada, a esposa no versículo 7, já tendo recebido a sua justiça, passado pelo tribunal, né, recebido a recompensa no versículo 8, e só no 11 Jesus abre o céu para voltar. Então, o tribunal de Cristo, as bodas já aconteceram, a igreja já estava com Jesus antes para isso acontecer. No pós, isso não existe, não tem. Pode ler a Bíblia, lá tu não encontra um julgamento para obras depois do versículo 11. O arrebatamento obrigatoriamente tem que ter acontecido antes. A gente já entra aí no tema da substituição. A teologia da substituição é a simples interpretação de que a igreja toma o lugar de Israel nas promessas de Deus, que Deus abandonou Israel de vez para botar a igreja no lugar. O pós nega essa teologia no papel, mas não na prática, porque ela pega as promessas do Antigo Testamento para judeus e coloca para a igreja hoje, sendo que Romanos mesmo faz essa distinção, Romanos 11, 25 a 27. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete, e assim todo Israel será salvo. Esse tempo, no grego, pleroma, significa plenitude, ou seja, quando o número de gentios que compõem o corpo de Cristo for completo. O tempo dos gentios termina e começa a semana 70 para a salvação de Israel. Ele não fala sobre um tempo em si, mas sobre uma quantidade.
Então não é tempo dos gentios, mas é a quantidade de gentios que precisam compor o corpo de Cristo. Eles acusam o pré de ser um arrebatamento parcial, que só leva uma parte e deixa um remanescente, mas quem faz parte do corpo de Cristo é levado, isso é completo. Todo o corpo de Cristo é tirado, porque a ira não recai duas vezes sobre o mesmo corpo, e Jesus já tomou a taça da ira na cruz. Parcial é o arrebatamento na visão pós, que acontece no fim e deixa uns para ficarem imortais, outros para serem arrebatados, e não dá explicação nenhuma que define quem sobe e quem fica, que a gente vai ver mais disso. Sobre o ajuntar e o encontro. 1 Tessalonicenses 5, 2-3. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite, quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro. Então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente. Eles usam esse versículo para dizer que o arrebatamento é pós, porque tratam o dia do Senhor como o dia da volta, um dia de 24 horas. Só que o dia do Senhor é um período em que Deus interfere pessoalmente, independente do tempo. E ele faz isso durante todos os 7 anos de tribulação. O anticristo já é o primeiro selo, já é o julgamento. Se ele traz uma falsa paz, é porque precisa haver caos antes. O arrebatamento como um evento sobrenatural. O dia do Senhor não vem após o anticristo. O anticristo vem porque o dia do Senhor já chegou. E aí eles atribuem algumas características da tribulação para a igreja, e aqui é um dos casos que eles pegam promessa para Israel colocando para a igreja. Por exemplo, Jeremias 35:7. Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. O versículo próprio diz, separa, Botam que a igreja será vitoriosa, sendo que o anticristo vence os santos, como a gente viu. Restaurará o tabernáculo de Davi, a restauração plena de Israel e do movimento de louvor e oração. A igreja restaurando Israel, eles colocam isso, sendo que a Bíblia deixa claro que isso é entre Deus e Israel, não a igreja, não é papel dela. Haverá provisão sobrenatural para a igreja, como ele fez com o povo de Israel no Êxodo. Sendo que eles mesmos citam, sendo que João viu esse conflito na forma de um dragão, símbolo de Satanás, tentando devorar uma mulher, símbolo de Israel, e sua descendência, judeus. Ou seja, eles botam a igreja onde fica conveniente e Israel quando deixa de ser conveniente. E aqui entra a confusão do pós. Eles citam para o arrebatamento da igreja Mateus 24:31, mas vamos ver o que o grego tem a dizer. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão, epissunago, a palavra para reunir em um lugar, os seus escolhidos, eclectos, a palavra para remanescentes de Israel, desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Epissunago significa reunir em um lugar, mas o arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, é a pântesis, palavra para encontro da igreja com o noivo, completamente diferente. Então, o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4 é com a igreja. Esse encontro aqui de Mateus é com Israel, não igreja. Fora que quem reúne Israel são os anjos. O arrebatamento é o próprio Jesus quem vai fazer. E Jesus estava falando sobre a figueira, que é Israel, sobre essa reunião, E como o próprio Mateus 24:20 indica, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Quem que se preocupa com o sábado? Os judeus, não a igreja. Aí entra a retirada do Espírito Santo e a apostasia. O argumento pós diz que vai haver o maior derramamento do Espírito Santo na história da igreja. Só que o mais aceito é que o Espírito Santo que precisa ser retirado para o anticristo surgir. É a única coisa que faz sentido, já que ele o detém. Como pode ser o maior derramamento no início da tribulação? 2 Tessalonicenses 2, 1-3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane,
porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tem 4 coisas só nessa passagem aqui. Primeira, os tessalônicos acreditavam que eles não iam passar pela ira de Deus. Eles estavam achando que o dia do Senhor já tinha chegado. E perderam o arrebatamento. Por isso que eles estavam desesperados. Só que Paulo acalma eles dizendo: o dia do Senhor só vai chegar quando essas 2 coisas acontecer. A apostasia e a manifestação do anticristo. Aí entra a segunda coisa. Tem 2 manifestações do anticristo. No tratado de paz, que ele assina, que é o que começa a tribulação, e no meio, que é a abominação da desolação. Como o anticristo é o primeiro selo que abre o dia do Senhor, tem que obrigatoriamente ser a primeira aparição dele, não a segunda. Então, o arrebatamento tem que vir antes disso. Terceira coisa, a vinda do Senhor e nosso encontro nos ares são 2 eventos divididos pelo grego kai, né, que é o nosso e, usado para separar e dar ênfase em cada um como algo diferente. Se a vinda e o arrebatamento fosse uma coisa só, não teria esse uso do kai no grego. Quarta coisa, apostasia, nesse verso é usado reapostasia, que significa a partida, num sentido de afastamento físico de algo já conhecido. Na Bíblia, quando é apostasia da fé, abandono da fé, ele usa a palavra grega afisteme, para dizer que é o afastamento da fé, não físico. Exemplo, 1 Timóteo 4:1 fala, apostatarão da fé. O que não é o caso nesse verso aqui de 2 Tessalonicenses, que mostra ser um afastamento físico e não uma queda da fé. E aí vem os versículos 6 a 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Em grego, no versículo 6, Paulo usa o gênero neutro, aquilo que detém, né? Igreja. No versículo 7, ele usa o gênero masculino, aquele que detém, para o Espírito Santo. O Espírito Santo junto da igreja tem que ser retirado para o anticristo se manifestar, ou seja, sair antes dele aparecer e não depois. Um afastamento físico. Uma simples queda de fé não impede em nada o anticristo de aparecer, só facilitaria o serviço dele. Efésios 1:13 também diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se somos selados pelo Espírito, se ele sair, a igreja tem que sair junto. Nós somos o sal da terra. Se tu tira o sal, acontece a podridão total, porque tudo que mantinha o sabor bom saiu. E aqui vem o argumento que o pós gosta muito, né? A parte do dentro ou fora, então, da tribulação, né? O pós diz que seremos protegidos dentro da tribulação e não fora. Mas a Bíblia diz o contrário. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui eles dizem que o grego perileipo, que significa o sobreviver, ficarmos vivos, é para quem está sobrevivendo à tribulação. Só que está errado, é para quem está vivo no momento do evento. Se fosse por sobreviver a toda a catástrofe, a palavra seria diásuso, sobreviver a uma guerra. É estar vivo até o momento do evento, não sobreviver dentro do evento. E aí vem a questão do dentro ou fora, né? Que é uma das maiores armas que o pós usa de forma errada. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O grego utilizado, a preposição é ek, significa para fora de, longe de. Se fosse ser guardado dentro da tribulação, seria en, dentro de ou através de, né? Então é outra coisa.
uma palavra totalmente diferente. Para apoiar a ideia também do pós, eles citam João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mundo aqui em grego é sistema, cosmos, e o mal, o diabo, poneros, ou seja, é uma proteção contra o sistema do mal do mundo. Deus não prometeu nos livrar das dificuldades diárias, mas nos prometeu livrar da ira, que é o que Apocalipse 3 fala. Um verso tem nada a ver com o outro. A tribulação do dia a dia é tilipsis. A ira do julgamento é orge ou tumos. Né? Então, nada a ver com uma coisa com a outra. E aí, junto com esse argumento, vem o de Noé e Ló, lá de Lucas 17, 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Se fosse dentro da tribulação, como o pós indica, para eles usar esse versículo, Noé estaria na água e Ló no fogo, mas sem serem tocados pela água e pelo fogo. Só que não. Noé estava acima, Ló estava fora do julgamento. O resgate sempre vem antes da tribulação, da destruição. É o padrão bíblico. E ambos relatam a mesma coisa. Se davam em casamento, comiam, bebiam, festejavam. Onde que isso vai ser possível na tribulação? Com o caos comendo solto, né? Ainda mais logo antes de Jesus voltar. Pega as 7 taças, é o inferno na terra, não tem como. E olha o que os anjos disseram a Ló: apressa-te, porque nada poderei fazer até que tenhas chegado lá. Gênesis 19, 22. Mesma coisa com a igreja, até que ela saia não acontece nada. O mundo vai estar na sua normalidade quando acontecer, não no caos da tribulação. Os 144 mil também. O pós usa Apocalipse 7 para mostrar que Deus levanta 144 mil judeus para pregar antes da tribulação. Só que tem grandes problemas nisso aqui. Esses 144 mil já estão dentro da tribulação, entre o 6º e 7º selo, e não antes dela, como o argumento pós indica. Versículo 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, e ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação. E são esses judeus que fazem essa conversão aqui, uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Basta ler Apocalipse 7. Essa passagem mata aquele argumento que a tribulação só pode começar se o evangelho for pregado em todo mundo. Só que isso só vai acontecer dentro da tribulação, pelos judeus, não pela igreja, né? E a igreja, que são milhões de membros, não fazem nada. Por que ela não está presente na tribulação? É os judeus que então. Deus poderia usar milhões de membros da igreja para pregar daí, não só 144 mil. Seria muito mais efetivo. Ainda mais na última esperança de salvação de mais almas. E falando em almas, temos agora a colheita de almas. A colheita de almas é a ressurreição dos corpos. O pós tenta justificar as duas ressurreições jogando tudo lá para o final. Só que a primeira ressurreição, proteanástasis, ela não é um evento único, ela é uma categoria. Se fosse por evento, eles estariam ignorando a própria ressurreição de Jesus. Essa foi a primeira ressurreição de corpos. Ele é o primeiro com o corpo glorificado. Mas não, a colheita tem 4 fases. A primeira é as primícias, né, os primeiros frutos, Hana Reshit, que foi Jesus. Aí a segunda é o geral, Katsir, que é o arrebatamento da igreja, tanto os mortos como os vivos. Terceiro, o resto que sobrava para os pobres, Leket, né, os mártires da grande tribulação, que são salvos depois. Tudo isso é a primeira ressurreição que começou lá em Jesus. Então é uma ressurreição só, em 3 etapas. E aí a quarta é o joio que era queimado, na segunda ressurreição para o lago de fogo. O joio era amarrado em tufos, para depois da colheita ser queimado. São as pessoas marcadas pela marca da besta. Já no sistema pós, a colheita principal é junto com os restos. Eles pulam uma etapa juntando duas. E em 1 Coríntios 15, 51 a 52, Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A ressurreição no fim dos tempos já era profetizada em Daniel 12, 2. Os mortos voltarem à vida não era mistério.
a transformação do corpo sem passar pela morte, o arrebatamento, essa sim. Se fosse no final, um arrebatamento seria inútil, seria só transformar as pessoas. O mistério é justamente esse arrebatamento, essa tirada antes da ressurreição do final dos tempos, que já era esperada. Casamento judaico. O casamento judaico clássico da época de Jesus é o que conta, não o atual que o pós chega a usar. Esse casamento é a imagem viva do arrebatamento. Vamos lá. O noivo e a noiva trocam votos. O noivo promete o pagamento e a noiva precisa aceitar. Esse pagamento é justamente o que ela, se tivesse sido homem, teria ajudado a produzir em tempo de trabalho. Isso é o que o noivo paga e ela precisa aceitar. Ou seja, Jesus paga exatamente o que nós pecamos, como se fosse nós. E a gente só precisa aceitar. Aí o contrato é fechado com uma taça de vinho, o noivo vai preparar o quarto de núpcias junto à casa do pai, né, que no caso seria a propriedade da família, não necessariamente grudado, né? E eles ficam um tempo sem se ver, sem estar juntos. Nosso contrato é fechado com o Espírito Santo, que nos sela pelo sangue de Jesus. Jesus sai por um tempo, prepara as nossas moradas junto à casa do Pai, né, o quarto de núpcias, para oficializar o casamento, ou seja, as bodas do Cordeiro. E aí a gente fica um tempo sem se ver, esses 2000 anos de espera. Quando chega o dia, que a noiva não sabe exatamente quando, mas ela sabe que está perto devido aos sinais, ela começa a se preparar. O pai faz a fiscalização da festa que está sendo montada, do quarto de núpcias e da casa, né? Se está tudo prontinho, bonitinho, aceitável. Quando está tudo pronto, é o pai do noivo quem dá o aval. Beleza, agora tu pode ir lá buscar tua noiva. Isso acontece normalmente à meia-noite. E aí os amigos do noivo vão junto dele anunciando com trombetas. O arrebatamento, a gente não sabe exatamente que horas ou o dia, mas sabe que está perto devido aos sinais, as dores de parto se intensificando. O pai quem manda Jesus buscar a noiva, que vem anunciado ao toque da última trombeta, onde seremos transformados, como escrito por Paulo. E Jesus vem como ladrão, quando? De noite. Aí o noivo pega a noiva, leva para esse quarto de núpcias, que é o chupá ou cheder, que fica na casa do pai, e ali eles consumam o casamento. Isso dura, adivinhem, 7 dias. No original está escrito período de 7, não 7 dias, tá? É regra. Enquanto isso, a festa está acontecendo, mas não a festa principal com os noivos. E durante esse período, ninguém mais via a noiva, ela ficava escondida lá dentro. Jesus nos leva para as moradas que ele preparou, dura 7 anos, período de 7, que é a tribulação, né? Essas moradas estão onde? Na casa do Pai. Isso é as bodas do Cordeiro, mas ainda não é a festa principal. Na tribulação ninguém mais vê a igreja, tá tudo fechando. Depois dos 7 dias, o noivo e a noiva saem para a festa principal, junto com os amigos, onde tem finalmente a ceia. E depois disso, né, eles vão morar juntos para sempre no quarto nupcial, que agora é a casa deles, na propriedade do pai, da família. O filho aumenta a casa do pai, trazendo sua esposa para morar juntos. Depois dos 7 anos, Jesus e nós viemos em cavalos brancos. Jesus e todos os seus santos vêm para o Armagedon, saem da casa do pai, vêm morar juntos no milênio, onde tem a ceia das bodas do Cordeiro, a segunda parte do casamento, onde os já esposo e esposa estão presentes à ceia, né, o prato principal, a parte principal da celebração é feita com os amigos, tudo. Então Jesus aumenta a casa do Pai, nos levando a morar junto, né, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, enfim. E olhem só, Isaías 26:20, vai, povo meu, entra nos teus quartos, cheder, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um pouquinho, até que passe a indignação, Zahã, a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Sim,
Isaías fala sobre Israel e não a igreja. Só que se Deus fez isso com o seu povo, não ia fazer para a igreja, que é sua noiva? O caráter de Deus é imutável. O pós ignora essa proteção no Cheder, enquanto os moradores da terra estarão sendo julgados, já que o arrebatamento acontece só depois que Jesus volta. No pós, a igreja está dentro da ira e não escondida até que ela passe, contradizendo tanto Isaías como João 14, 2-3. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Se Jesus voltar só no pós, a gente não vai para onde ele está. Ele vem para onde a gente está. Ele vem para a terra no fim. A tipologia com o casamento é que a noiva fica no período de 7 nessa casa, vai para a ceia e depois mora na propriedade do pai. Isso no pré funciona certinho. No pós, o período de 7 não existe, a ceia não existe e vão direto para a propriedade do pai, ignorando toda a tipologia estabelecida. E na cultura judaica, como eu disse antes, os amigos do noivo, que é a galera que fica na tribulação, mas daí aceita Jesus, ficam do lado de fora da casa de núpcias durante o período de 7. Eles não participam das bodas, que seria durante a tribulação, mas da ceia sim, celebração no milênio, exatamente como a visão pré-segue. No pós, a noiva estaria fora da casa de núpcias, junto dos amigos do noivo, que na visão pós eles nem sequer existem, já que todos são supostamente arrebatados. É bem confusa essa parte da visão pós, que é justamente o que a gente vai ver agora. Os amigos do noivo, o restante e os tribunais. Essa parte aqui, eu até não sei se eu não falei lá no início, eu vou fazer vídeos separados dando a parte completa de toda essa explicação. Essa aqui vai ser um vídeo rápido, que ainda vai dar uns 50 minutos, 1 hora. Só que o original ia dar umas 4, então eu vou lançar partes preparadas. Essa aqui é uma que eu recomendo assistirem a versão explicada, porque ela é, acho que, a parte mais complicada de todas de entender. Então vamos lá. De acordo com o pós, tem 5 grupos de pessoas na terra quando Jesus sentar para reinar e julgar as nações. Primeiro, os judeus sobreviventes. Segundo, os gentios que sobrevivem são arrebatados, onde eles simplesmente não explicam o porquê os gentios são arrebatados e os judeus não, é um mistério. 3, os que já tinham morrido em Cristo, que tecnicamente são o mesmo grupo dos arrebatados, mas enfim. Os ímpios, que são julgados e mandados para a vala, e os justos sobreviventes que não aceitaram nem a marca e nem Jesus. Super bíblico, ser justo só por sobreviver. Mas vamos ajeitar isso aqui biblicamente. Zacarias 14, 16 a 17 diz: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, não virá sobre ela a chuva. Isso aqui é sobre o milênio. Zacarias é basicamente um tipo de castigo / obrigação para as pessoas que não estavam ativas na batalha do Armagedon, ou seja, cercando Israel, como a Bíblia diz. A única explicação possível que eu consegui chegar para entender esse verso, já que quem não aceita Jesus é morto e quem aceita é salvo, porque não existe meio termo, como o Pós coloca, são as pessoas que faziam parte do exército do anticristo, que não estavam na linha de frente invadindo Jerusalém, já que Apocalipse 19, 21 diz que o restante foi morto, depois que o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Isso só pode significar que eles não estavam diretamente invadindo Jerusalém e que também obrigatoriamente ainda não tinham a marca da besta. Essas pessoas viram a glória de Deus e se renderam por medo. Salmo 66:3 Dizei a Deus, quão tremendo és nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos fingidamente. Salmos 18:44 Assim que ouvirem a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim fingidamente. Então, biblicamente são 3 grupos. A noiva, que são os mortos em Cristo e arrebatados, judeus ou gentios. Amigos do noivo, quem morreu na tribulação e aceitou Jesus, e quem sobreviveu aceitando ele.
e súditos, que são os que restaram, como Zacarias chama, os governados pela vara de ferro, rendidos ao poder de Cristo, as nações que são comandadas no milênio. A lógica do pós coloca os escolhidos como os arrebatados. Então, esses escolhidos teriam que ser uma de 4 opções: os gentios convertidos, os judeus convertidos, um pouco de cada, ou todos os convertidos. Se for um pouco de cada, a escolha para ser arrebatado no final é por pura sorte. Isso anula a justiça divina. Se a escolha for a igreja e não os judeus, contradiz todas as junções de profecias deles, de Israel e igreja. Eles são forçados a separar as coisas, como o dispensacionalismo diz, né? E eles condenam. O que também reforça a falta de explicação de quem é levado e quem não é. Se a escolha for os judeus, a igreja tem que ficar para trás, o que anula toda a ideia do arrebatamento. E se a escolha for todos os convertidos, vem o problema de onde estão os judeus e gentios mortais, amigos do noivo, já que quem aceita, né, seria arrebatado e quem rejeita é inferno. No pré, cada grupo está definido certinho, sem contradições, né? Foi lá, amigos do noivo, igreja arrebatada, amigos do noivo, quem ficou para a tribulação, e os servos, os que se renderam, ficam como súditos. E aí tem os 3 tribunais. O tribunal de Cristo, que são as bodas para recompensas, que o pós cita, mas ignora. Afinal, ele não ocorre em lugar nenhum de forma lógica, já que Jesus pega no ar e a igreja já desce no mesmo instante. O julgamento das nações, para decidir bodes e ovelhas, né? Os sobreviventes, basicamente, quem entra no milênio, quem vai para o lago de fogo, o que leva à ceia das bodas, né? E aí o julgamento do trono branco no final do milênio, que é onde ocorre o julgamento dos anjos. O pós coloca tudo no início do milênio, juntando os 3 tribunais numa só: obras, nações e anjos. Como vimos antes, no pós, as bodas são colocadas no lugar da ceia e a ceia não existe. Apocalipse 19:9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Por que bem-aventurados os que são chamados à ceia? Porque quem foi julgado ovelha é bem-vindo na ceia. Exatamente como acontece no casamento judaico. Os amigos e os noivos agora participam da ceia. No pré, tudo funciona como uma engrenagem. A noiva vai para as bodas, fica o período de 7 na suíte nupcial, os amigos de noivo ficam de fora na tribulação, mas depois ambos participam da ceia. Aí a guerra. O pós criou uma guerra de resgate em que Jesus marcha após o arrebatamento para resgatar os judeus presos, o que contradiz diversos versículos, só para poder sustentar essa teoria. Primeiro, eles dizem que Jesus chama os judeus de volta para Israel, o que de fato acontece, só que logo depois eles colocam Jesus indo até os judeus. Sendo que textos como Oséias e Zacarias falam sobre os filhos voltando para a terra prometida. Eles colocam essa marcha dizendo que Jesus volta no Egito e marcha até o Monte dos Oliveiras para a Batalha do Armagedon, citando Zacarias e Atos, que dizem exatamente o contrário do argumento deles, Jesus voltando direto ao Monte das Oliveiras. Atos 1, 11 a 12. Esse Jesus há de vir assim como para o céu o vistes ir. Monte das Oliveiras para as nuvens, nuvens para o Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Eles colocam também que Jesus libera as taças durante essa marcha, sendo que elas são liberadas por anjos saindo do templo no céu e não por Jesus na terra. Criticam basicamente o pré por separar o arrebatamento da volta, só que criaram 3 estágios da volta de Jesus: a descida com o arrebatamento, a marcha pelo Egito e aí a entrada em Jerusalém. Só que aqui eles criam um baita problema temporal, porque aqui eles querem citar Daniel 12, 11 a 12. Esse é importante. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias.
A gente sabe que né, eles usam os 1290 para dizer que esses 30 dias adicionais são a marcha de Jesus. Só que ignoram completamente os 1335 por não saber o que fazer com ele. Só que mesmo entre esses 1290, eles colocam Jesus voltando e liberando as taças. Quer dizer, pela lógica deles, a tribulação termina nos 1260 dias da segunda metade, Jesus volta, arrebata uns que vimos até agora e não sabemos quem. O que o arrebatamento não pegou, Jesus marcha para libertar, que dura esses 30 dias adicionais, aí ele libera as taças depois que a tribulação terminou, ou ele volta lá no meio da tribulação quase para liberar as taças, marcha dentro da segunda metade, que foi reduzida agora de 1260 para 30, mas ainda chamando de 1290. Então, tipo, é uma quebra temporal, quebra de lógica, quebra de versículos, tudo para poder sustentar o pós. Mas o pré explica certinho. Esses dias adicionais são do contexto de Antíoco Epifânio, um tipo de anticristo. Os 1290 são o julgamento das nações. 30 dias para os judeus chegarem e Jesus começar a julgar, representando os 30 dias entre a profanação e o início da limpeza do templo, que aí os 1335 são esses 45 dias que leva para julgar e purificar o templo para a entrada do milênio, que é o tabernáculo de Deus, representando o tempo que levou para a purificação e dedicação do templo. Isso se encaixa lá na teoria do final também. Mas se quiser saber mais sobre essa guerra inventada aí, assiste o vídeo que eu vou lançar explicando essas partes todas separadamente depois. Mas basicamente é isso. Se tu foi julgado ovelha, tu espera esses 45 ou 30, 75 dias adicionais e pronto, bem-vindo ao milênio. As festas e a última trombeta. O argumento para ambos os lados é a última trombeta. O problema do pós é que eles querem usar a trombeta do Apocalipse, uma trombeta de juízo, dizendo que ela é a última trombeta cronológica, mas nem isso ela é. Já o pré usa a trombeta da festa das trombetas, né? Que o pós simplesmente ignora. E eu vou mostrar por que tem que ser essa. Fora que essa é a trombeta de Deus, uma trombeta de resgate, não de juízo que os anjos tocam. Para começar então, a tribulação não termina nas trombetas, termina nas taças. Então Jesus deveria voltar a arrebatar na última taça, não na trombeta. Fora que daí os 144 mil estão lá pregando para o mundo inteiro. Jesus está voltando ao mesmo tempo, não dá. Outro problema, Mateus 24:31 de novo. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Essa é a última trombeta cronologicamente, até mesmo dentro da visão pós. Porque daí Jesus voltaria num toque de trombeta e com esse clamor de trombeta manda os anjos. Né? E essa é a trombeta que os anjos reúnem os judeus para voltarem para Israel após o fim de tudo. Então, para entender por que a última trombeta precisa ser a festa das trombetas, a gente tem que entender a mecânica das festas. Jesus cumpriu as 4 primeiras festas no dia exato delas. Páscoa, morreu no dia. Pães asmos, sepultado no dia. Primícias, ressuscitou no dia. Pentecoste, enviou o Espírito Santo no dia. O que iniciou o tempo dos gentios, a igreja. Então, o padrão é visível. No dia de cada festa, Jesus cumpre um evento importante. Faltam 3 festas: das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. O que logicamente se conclui é que Jesus também vai cumprir essas no dia exato. Se o arrebatamento for pós, Jesus teria que cumprir 2 delas, juntas, a das trombetas e a da expiação, uma delas fora do dia. Só que as festas são chamadas de tempo determinado, então elas obrigatoriamente têm um dia para cada uma, o que já quebra o arrebatamento no mesmo dia da volta. Colossenses 2, 16 a 17 também diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são as sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
Olha que interessante a lua nova ser uma sombra das coisas futuras. A lua nova é parte da festa das trombetas. Ela precisa ser vista por 2 testemunhas oculares e daí ela começa oficialmente durando 48 horas. Se tiver nublado e as testemunhas não virem, a lua vai atrasando e atrasando até o outro dia se bobear. Né? Então atrasa o início até que ela seja avistada. Ela não tem um dia certo e nem horário. Por isso que ela é conhecida como a festa que ninguém sabe o dia nem a hora, dando a explicação do versículo Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Lembram lá do casamento? O Pai dá a ordem, ele decide. Jesus tem que saber quando é o dia, sendo Deus, só que ele obedece o Pai, esperando a liberação dele. E como diz 1 Coríntios 15, 51 a 52, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Paulo escreve isso justamente na carta que fala das festas, e escreveu uns 40 anos antes das trombetas do Apocalipse serem reveladas a João. Não tem como ser aquelas. A última trombeta é chamada Tekiá Gedolá, traduzindo literalmente a última trombeta. Então, a festa das trombetas decide o arrebatamento e o dia da expiação decide a volta. Ambos tempos determinados exatamente como no original. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 4. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. E olhem só Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A própria Bíblia indica que a gente pode sim saber o dia e a hora, o que significa que a interpretação de Mateus 24, que diz que ninguém sabe, não pode ser a interpretação correta, porque ele contradiz esses 2 versículos citados agora daí. Só que se ela se refere à festa, então todos se fecham certinho. Fora que, como dura 48 horas, tu não sabe se vai tocar num dia ou no outro. E não sabe a hora, porque em cada lugar do mundo o horário é diferente. Mantendo o não saber nem o dia nem a hora, mas sabendo que a qualquer momento, naquela estação, naquela época vai acontecer. Jesus falava, Paulo falava, eles usavam as metáforas. Sempre foi assim, que os judeus pudessem entender na linguagem da época. Então tu só vai saber quando estiver em cima do horário, mas aí já é tarde para se arrepender. Então, biblicamente, a gente pode sim saber a época, a estação. Tem que ser numa festa das trombetas e a volta num dia da expiação. Todas as festas cumpridas por Jesus foram eventos na terra e não no céu. Então, por que a trombeta seria diferente? Tem que ser uma trombeta tocada na terra, não uma tocada por um anjo no céu. Mas enquanto ao ano certo, então, eis que agora eu trago a teoria prometida lá no início. É a teoria da época do arrebatamento. Esse ano, a festa das trombetas cai entre dia 11 e 13 de setembro. Então, supostamente, ela começa dia 11 e termina dia 13. Só que como a gente viu, depende do avistamento da lua nova. Então, pode começar dia 12 e terminar dia 14. Então, ninguém sabe o dia até que já esteja em cima da hora. Dura 48 horas, mas não sabe que hora eles vão avistar a lua ou não. Né? Supostamente em Israel a trombeta tocaria no pôr do sol, mas cada lugar do mundo é diferente, então ninguém sabe a hora. Aqui no Brasil, por exemplo, seria em torno de meio-dia. Porque esse ano então é matematicamente perfeito para acontecer. Porque mais 7 anos dá 2033. Mesmo que exista ali aquela variação da morte de Jesus, que terminou, né, um dia do Senhor, no sentido milênio, que eles colocam entre o ano 30 e 33, o ano 33 seria o prazo final. Como não aconteceu nada até agora,
esse ano tem que ser o prazo final para o arrebatamento, para 2033 Jesus voltar. Se passaram 2 milênios ou 2 dias para Deus no ano de 2033, então, cumprindo a profecia de Oséias 6:2, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Poderia ser outros anos? Poderia, mas eu duvido, já que, de novo, matematicamente se fecha muita coisa. Vamos lá. Em 2033, o dia da expiação cai em 3 de outubro. Se a gente volta os 2.520 dias da tribulação, isso cai em 9 de novembro desse ano. Ou seja, seria o dia em que o tratado de paz seria assinado pelo anticristo. A gente já sabe que eles estão tentando, né? Então, nós seríamos arrebatados dia 13 ou 14, o caos sistêmico, que é literalmente o significado de repentina destruição, acontece. O anticristo aproveita essa zona para trazer a falsa paz, a solução, né? Porque a Bíblia deixa claro que a tribulação ela não acontece imediatamente após o arrebatamento, mas sim dias, semanas ou meses depois. Então são quase 2 meses para o anticristo fazer os paranauê dele. Até aí, não faz diferença o ano. Qualquer festa das trombetas tá bom, qualquer dia da expiação tá bom, já que haveria um tempo, então, até a tribulação começar de qualquer forma, certo? O ponto é que em 2030, da tribulação, né, a metade da tribulação, se começar agora, né, cai dia 21 a 22 de abril, mais ou menos, se a tribulação começar dia 9 de novembro agora. Isso é exatamente na semana da Páscoa. A Páscoa tem limitações parecidas com o sábado para os judeus, de locomoção, esforço e tudo mais. Jesus disse o quê? Putz, acabou a luz. Voltando da queda de luz 5 horas depois, Jesus não disse, putz, acabou a luz, tá? Onde é que eu tava aqui, minha nossa? Tava falando que a Páscoa ela tem limitações parecidas com o sábado para os judeus, de locomoção, esforço e tudo mais. Daí Jesus disse o quê? Orem para que a fuga não caia no inverno e no sábado, né? Então, Páscoa tendo a mesma limitação do sábado, e nessas épocas ali, terminando o inverno mais ou menos, e em regiões mais altas, que é a Judéia, pode ter dias bem frios, de lama, água e gelo, dificultando a fuga. Então, se a volta, né, essas motos aí, se a volta é dia 13 de outubro, se for, né, mais aqueles 75 dias, 30 para reunir os judeus e 45 para julgar e limpar o templo, fecha certinho com outra conexão. 45 dias foi o tempo que levou para a purificação e dedicação do templo, né, lá do Antíoco Epifânio, o que acabou surgindo a festa de dedicação, o primeiro dia de Hanukkah. Por que eu menciono isso? Porque se a tribulação acabar dia 13 de outubro, esses 75 dias adicionais profetizados em Daniel, né, caem dia 17 de dezembro, isso é dia 25 de Kislev. Que mês é esse? Eu não sei, mas enfim... O que tem nesse dia? O primeiro dia de Hanukkah, o final da dedicação do templo, dando início ao milênio. 45 também é simbólico para a posse de terra e herança, já que Caleb esperou 45 anos para receber sua herança em Canaã. Agora, o que pode dar uma leve enfraquecida na teoria é que esses 75 dias, vamos ser honestos aqui, entre a expiação e Hanukkah também se encaixam no ano de 2034, 36 e 39. A Páscoa é só um detalhe que eu encontrei, tá? A Bíblia não fala nada sobre ela em si com esse tipo de coisa, né? Um número de dias que relaciona ela. Então é só por causa do sábado, né, que Jesus comentou. Mas, então, isso se repetiria só em 2036, todo esse esquema. Mas... Aliás, 2034, 36. A Páscoa, que pega 2036 também, mas, né. E, como eu disse, o ano de 2033 fecha os 2000 anos após a criação da igreja, no ano 33. O que volta a importar e fortalecer essa teoria, ano passado fechou 77 anos de Israel, né, desde 1948, quando voltou a ser nação.
Jacó trabalhou até seus 84 anos pela sua esposa oficial. 7 anos, uma semana bíblica. O aniversário é em maio de Israel. Então, se o arrebatamento ainda for esse ano, ele trabalha dos seus 78 até os 84, 2033. 7 anos, uma semana bíblica que Jacó trabalhou por Raquel. E a tribulação é o tempo de angústia para Jacó. Ou seja, o 85º ano seria o ano do desfrutamento, né, da esposa Raquel, a oficial. Ou seja, o arrebatamento é perfeito para esse ano, porque 2033 é perfeito para fechar os 2000 anos, né? Tem a Páscoa, que é só um detalhe, mas enfim, ou seja, né, o sábado da metade da tribulação, da fuga, da abominação que Jesus estava falando. O dia da expiação, tendo esses 75 dias até o Hanukkah, e aí, após isso, o 85º ano, começando o milênio, o ano da desfrutação de Jacó e sua esposa. Não tem mais nenhum outro ano que vai fechar, pelo menos, a questão da idade de Israel, que é um baita símbolo usado em toda a Bíblia, mais os 2000 anos. E eu adiciono mais uma coisa. Deus também usa o calendário das nações que estão dominando muitas vezes na Bíblia. Um grande exemplo é as próprias 70 semanas. Elas não começam pelo calendário religioso judeu, só que pelo reinado de um rei pagão. Neemias 2:1 vai estar falando isso. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, entre vários outros exemplos, até o da própria vinda de Jesus na primeira vez. Meu argumento é: se a gente está nos tempos dos gentios, nada mais justo que usar o calendário dos gentios, o calendário solar de 365 dias, né? Ou seja, 2000 anos a partir do nosso ano 33, onde começou a igreja, o tempo dos gentios, lá no Pentecostes, né? Que quando começam os eventos de lidar com Israel, que é a tribulação, Deus volta a usar o calendário e eventos judaicos. Por isso, 7 anos de 360 dias, 2520. Mas até então, no tempo dos gentios, usa-se o calendário gentil. O que reforça que não é o calendário judaico que vale agora? Se fosse 2000 anos de 360 dias, isso cairia em 2004. Então a gente já teria que estar no milênio há anos, né, se fosse pelo calendário judaico. E Deus vai falar com a noiva na língua dela, ou seja, o objetivo da noiva é só vigiar. Como ela vai vigiar em outro calendário, né, sendo que a noiva é basicamente gentia? Ela precisa vigiar os sinais do calendário dela, ou seja, no nosso calendário 365 dias, fechando 2000 anos após o ano 33, menos os 7 de tribulação, 2026. Ela entende essa língua esse ano, então o arrebatamento teria que ser esse ano, de acordo com a teoria, não estou afirmando. Eu pessoalmente creio que vai ser. Se não for, paciência, esperamos pelo próximo. Simples, minha fé não muda em nada, minha busca por Jesus continua. Mas matematicamente é perfeita os alinhamentos para essa teoria. E mais uma coisa ainda. O calendário judaico que usamos hoje diz que estamos no ano 5786, que foi baseado em um livro chamado Seder Olam Rabbah, escrito por volta do século II pelo rabino José ben Halafta. O problema é que esse cronograma tem um buraco proposital ou acidental no período do Império Persa, porque o Império Persa durou entre 205 e 210 anos. O Seder Olam resume todo esse período a só 52. Só aqui eles já comeram ali em torno de 150, 164 anos de história. Muitos estudiosos acreditam que os rabinos daquela época reduziram o tempo do Império Persa justamente para as profecias das 70 semanas de Daniel não apontassem para Jesus. Além desse erro principal na Pérsia, ainda tem algumas divergências na contagem dos anos dos reis de Israel e no período dos juízes. Então, o erro mínimo aceito é 164 anos. O erro máximo é 210. Pegando tudo isso que a gente viu até agora
do ano perfeito, para ser 2026 e 2033, com os 2000 anos, né? Pentecoste, os 84 anos de Jacó, terminando em 2033, e os 85 de Jacó, desfrutar logo depois, né? Para tudo isso se unir a esse tempo cortado da história, a gente teria que colocar esse erro em 207 anos, o que está dentro dos 200 aos 210, que são os mais aceitos. Isso nos traria ao ano real de 5.993 agora, mais os 7 anos de tribulação, do ano 6, né, em 2033, 6.000. Do 6.000 aos 7.000 é o milênio. Pode não ser isso? Óbvio. Só que matematicamente são muitas convergências que, se estiverem corretas, né, são agora o alinhamento perfeito para começar agora e terminar em 2033. Não estou sendo falso profeta porque eu não estou marcando data, mas eu estou mostrando esse alinhamento perfeito e lógico, né, para levar todos que assistirem até aqui vigiarem, porque a gente pode estar literalmente a menos de 100 dias do arrebatamento para estar com Jesus. Então, reunimos aqui sem achismo, sem marcar datas, festas, tipo, né? Festas, tipologia do casamento, da colheita, lógica, calendários gentios, judaicos, erros históricos, vários versículos bíblicos que, colocados em contexto com o grego, fecham, né? A matemática, sinais proféticos com a idade de Israel. Então, tudo isso fechando, se encaixando. Eu não sei vocês, não sei quem vai assistir esse vídeo ou até aqui, mas eu quero estar vigiando sendo esse ano ou não. Mas uma coisa eu digo, minha crença própria, eu creio que vai ser. Como eu disse antes, se não for, paciência, minha esperança pula para o próximo ano. São sinais demais para ignorar, porque lembrem, tudo vai parecer normal, paz e segurança, pessoas casando, festejando, comendo e bebendo, que inclusive no calendário gentil, esse ano a festa das trombetas, ela cai exatamente num fim de semana, né? Que dia melhor para uma festa, para beber, para comer, para se casar, do que no fim de semana, né? No calendário gentil, que fim de semana cobre praticamente o mundo inteiro. E mais uma coisa, para finalizar, o pós trata a vitória da salvação com a força própria, resistir, ser fiel, vencer, sobreviver à perseguição. Já o pré olha só para Jesus e espera a salvação vinda dele. É uma visão que depende mais de Deus do que do pós. Isso é biblicamente coerente. Tudo aponta para Jesus. O pré aponta para Jesus, o pós já não tanto. Ele dá um desvio bem sutil, né? Ele coloca a nossa força no centro da salvação na tribulação, se a gente aguentar, né? Então, que a gente precisa estar lá para ser purificado e ser a luz do mundo. Enquanto o pré deixa tudo nas mãos de Deus. Então, pessoal, que o Espírito Santo convença cada um faça a sua escolha. Não estou marcando data, estou apresentando a minha teoria, a minha crença. Se for ótimo, estaremos com o Senhor. Se não for, paciência, esperamos para o próximo ano. Se a tribulação começar, aguentamos. Mas não tem lógica nesse pensamento. Então, tá aqui a minha opinião a todos. E até os vídeos específicos de cada parte aqui para explicar de onde saiu esses argumentos. Então, Deus abençoe a todos, pessoal. Fiquem com Deus.